Capítulo 1296. Eric se tornou capitão de uma equipe de luvas vermelhas durante os últimos estágios da guerra, além de avançar para a sequência 5, Bruxo Espiritual. Ele havia testemunhado as mortes de 2 ex-capitães. Ele sabia que uma sequência superior não era garantia de que estaria mais seguro. Cuidado e cautela era o que importava. Para a elite dos falcões noturnos, os luvas vermelhas, esse era um conceito em que quase todos acreditavam. Isso acontecia porque os falcões noturnos comuns só podiam encontrar problemas comuns que pareciam eventos sobrenaturais. Ocasionalmente, ocorriam deslizes e era altamente provável que eles confiassem em seus poderes de Beyonder para reverter a situação. Quanto aos luvas vermelhas que trabalharam em vários casos importantes, seus alvos ocultos eram definitivamente bastante perigosos. Naquele momento, Eric estava no 4º andar do apartamento na rua Pria, número 14. De frente para a porta de madeira marrom escura bem fechada, ele examinou a área e disse: 2 falcões noturnos já desapareceram aqui. Não devemos ser descuidados. Inicialmente, vários moradores deste bloco de apartamentos denunciaram o fato à polícia. Eles alegaram que o quarto 403 cheirava mal e os inquilinos do quarto 303 frequentemente ouviam passos pesados vindos de cima. Os policiais encarregados da área demoraram 2 dias para vir investigar. No entanto, não saíram do quarto 403. Depois que a polícia confirmou isso, eles imediatamente transferiram o caso para a Igreja da Meia-Noite. No entanto, os 2 falcões noturnos que vieram lidar com isso também desapareceram. A porta do quarto 403 permaneceu bem fechada. Devido a esta premissa, o arcebispo da Igreja da Noite Eterna da Diocese de Midshire confiou o assunto à equipe de Eric e permitiu-lhe solicitar um artefato selado de grau 1 como apoio. Sim, capitão, os membros da equipe Luvas Vermelhas assentiram ou responderam. Eric não disse mais nada enquanto ficava em frente à porta marrom escura do quarto 403, que permanecia bem fechada. Ele ergueu a mão esquerda com a luva vermelha e tocou em um dos dentes. Uma figura embaçada apareceu de repente na frente dele. Como se não tivesse substância, passou pela fresta da porta e entrou no quarto 403. A expressão de Eric estava estranhamente focada, como se ele estivesse observando a situação na sala através daquela figura embaçada. Era um espírito natural que ele controlava. Não era especialmente poderoso, mas tinha habilidades especiais. Geralmente ficava no dente esquerdo da frente. Na situação atual, Eric acreditava que eles não deveriam invadir diretamente. Era melhor fazer o reconhecimento primeiro. Mesmo que sua equipe tivesse uma boa combinação de poderes e um poderoso artefato selado para ajudá-los, eles precisavam ser cautelosos. Se ele conseguisse entender a situação interna e se preparar para ela de maneira direcionada, acreditava que as coisas seriam muito mais fáceis. Neste exato momento, pequenas veias se projetaram nos olhos de Eric, e algumas até explodiram. Quando sua visão ficou vermelha, Eric ouviu um forte rangido. A porta marrom escura se abriu de repente. Havia um total de 6 pessoas na sala. 3 policiais usavam uniformes preto e branco. Eles estavam sentados em cadeiras de encosto alto, bancos altos e no sofá. 2 deles usavam meia cartola e gabardines pretos, um dos quais estava parado perto da porta e o outro atrás da janela sacada. Seu rosto estava pressionado contra a superfície do vidro, como se estivesse observando as ruas lá embaixo. Havia também uma figura sentada em um banquinho alto na beira da varanda. Na frente dele havia um requintado telescópio astronômico. A pele das 6 pessoas começou a inchar, como se tivessem recebido uma injeção de gás.
Algumas partes do corpo tinham até rachado e estavam altamente decompostas, mas ainda não haviam secado. Eles exalavam um brilho preto azulado enquanto um líquido amarelo claro com toques de preto fluía. Sentindo a porta aberta, as 6 pessoas se viraram para olhar para Eric e os outros. O primeiro foi o falcão noturno parado na frente da porta. O último foi o homem vestindo uma camisa de algodão atrás do telescópio astronômico. Ele tinha um de seus globos oculares, claramente dilatados, colado às lentes do telescópio, permitindo-lhe usar apenas a órbita vazia e preta restante para escanear a equipe Luvas Vermelhas do lado de fora. Um leve fedor penetrou nos narizes de Eric e dos outros enquanto uma frieza indescritível enchia os arredores. Eric instintivamente levantou a mão para tocar no dente, liberando outro espírito. Então, usou seus poderes de pesadelo para arrastar à força todos os seus alvos para um sonho. No entanto, não importa como tocasse nos dentes, não liberou nenhum espírito. Seus poderes de Beyonder pareciam ter desaparecido instantaneamente. Ao mesmo tempo, um pesadelo da equipe Luvas Vermelhas também descobriu surpreso que não conseguia colocar alguém em um sonho. Naquele momento, além do aprimoramento físico trazido pela poção, seus poderes Beyonder desapareceram misteriosamente. Saiam deste lugar. Eric ordenou sem hesitação. Ele nunca havia encontrado uma situação tão estranha antes. Tudo o que pôde fazer foi fazer com que a equipe recuasse primeiro, antes de escolher um artefato selado para lidar com a situação de maneira direcionada. No entanto, ele e os membros de sua equipe não se moveram apesar de suas ordens. Era como se seus corpos não estivessem mais recebendo ordens. Eric instintivamente abaixou a cabeça e olhou para a parte inferior do corpo. Suas pernas estavam inchadas e suas calças rasgadas. Além disso, ele podia sentir claramente que sua pele estava apodrecendo, decompondo e com pus. Ele e sua equipe ainda não tinham realmente entrado em contato com seu alvo, mas caíram em um pesadelo de se verem morrer, inchar e apodrecer pouco a pouco, sem ter como escapar. Neste exato momento, os olhos injetados de Eric refletiam uma mão normal. Ela segurou a maçaneta e puxou-a suavemente. Tude. A porta marrom escura do quarto 403 se fechou mais uma vez, separando Eric e sua equipe Luvas Vermelhas das criaturas na sala. Eles instantaneamente recuperaram o controle sobre seus corpos. No entanto, suas pernas pareciam ter sofrido ferimentos significativos. Era um pouco difícil movimentá-las, seja levantando os pés ou dobrando os joelhos. Eric não se incomodou em verificar seus ferimentos. Ele rapidamente olhou para a mão que fechou a porta e para seu dono. Era um jovem usando um chapéu antigo e uma longa túnica preta. Suas características faciais eram comuns, tornando impossível ter uma impressão profunda dele. Era um rosto que se esquecia em segundos. Aconselho sinceramente que vocês retornem agora e deixem o assunto para o arcebispo ou diáconos de alto escalão resolverem. Claro, você tem outra escolha. Peça-me para realizar um desejo. Sou um mágico errante chamado Merlin Hermes. Minha especialidade é atender aos desejos dos outros. Klein não poupou esforços para convencer os outros a fazerem um desejo. Quando ele viu o rosto apodrecido na janela Oriel mais cedo, de repente ele teve uma sensação ameaçadora, então veio especialmente para confirmar o que havia acontecido. Conceder desejos. Eric relembrou a educação que recebeu durante seu treinamento na Santa Catedral. Um Beyonder de alta sequência pode estar aprisionado ou selado. Eles fingirão ser itens místicos que podem realizar desejos e irão induzi-lo a ajudá-los a escapar. Os exemplos correspondentes incluem concessão de 3 desejos e grupos de desejos. Este é um Beyonder de alta sequência?
Mas ele não parece estar preso ou selado. Eric olhou para a esquerda e para a direita e ponderou por alguns segundos antes de investigar. Se não pedirmos que você nos conceda nossos desejos, você não resolverá a normalidade na sala? Assim que terminou de falar, viu o mágico errante que se autodenominava Merlin Hermes mergulhar em pensamentos, parecendo um pouco perturbado. Alguns segundos depois, Klein ergueu a mão para acariciar sua cartola alta. Ele sorriu e suspirou. Mesmo que você não faça o desejo, ainda tentarei resolvê-lo. Preciso ler seu nome honroso ou seu nome verdadeiro para ter meu desejo atendido? Eric perguntou depois de trocar olhares com os membros de sua equipe. Klein balançou a cabeça. Não, apenas me diga o seu desejo. Isso não criaria uma conexão mística. Eric sondou em tom de brincadeira. Então eu desejo que as anormalidades nesta sala sejam resolvidas e não afetem mais os arredores. Klein curvou o sorriso e bateu palmas gentilmente. Seu desejo se tornará realidade. Sem esperar a resposta de Eric, ele sorriu e disse: as anormalidades internas podem suprimir as características de Beyonder, fazendo com que os poderes correspondentes sejam ineficazes, mas isso não é absoluto. Normalmente, nesses casos, minha sugestão é. Enquanto falava, Klein estendeu a mão esquerda e tirou uma bola de vidro em forma de globo ocular. Então girou a maçaneta com a mão direita, abrindo um pouco a porta. Então, através de uma fresta, ele jogou a bola de vidro no quarto 403. À medida que a bola de vidro voava, ela absorvia constantemente a luz circundante e emitia uma luz solar brilhante, pura e extrema que lembrava um sol em miniatura. No segundo seguinte, Klein fechou a porta com a palma da mão direita, para que os olhos de Eric e companhia não sofressem. Minha sugestão é usar um artefato selado de grau 1 no domínio do Sol para purificar toda a área. Ao dizer isso, Klein lembrou do emblema sagrado do Sol mutante atrás do portão Chanes da cidade de Tingen. Embora fosse apenas um artefato selado de grau 3, ele ainda poderia lidar com as criaturas apodrecidas com tempo suficiente. Assim como Eric estava prestes a dizer que eles haviam trazido um artefato selado semelhante, mas não tiveram a chance de usá-lo, ele viu o Sr. Merlin Hermes abrir a porta do quarto 403. As 6 pessoas lá dentro desapareceram no ar e as diferentes características de Beyonder estavam lentamente se condensando. O fedor originalmente frio e sinistro foi completamente derretido pela sensação de calor. Foi resolvido? Eric perguntou depois de alguma hesitação. Klein balançou a cabeça com um sorriso. Não, a raiz do problema ainda está aqui. Você investigou o dono deste lugar? Eric respondeu imediatamente. Ele se autodenomina John, um astrônomo amador. Ele gosta de estudar o cosmos usando telescópios especializados à noite. Estudando o cosmos, Klein entrou na sala sem pestanejar e instruiu casualmente. Procure na área e encontre quaisquer pistas possíveis. Por alguma razão, Eric de repente sentiu que o Sr. Merlin Hermes era o capitão quando se juntou aos falcões noturnos. Ele era profissional, calmo e confiável. Ele acenou com a cabeça para os membros de sua equipe, sinalizando-lhes para seguirem suas instruções. Quanto a ele, continuou seguindo Klein. Foi tanto para lhe prestar ajuda como também para tomar as precauções necessárias. Klein o ignorou enquanto olhava e se aproximava do requintado telescópio astronômico. Então, ele se abaixou e olhou para as lentes. Isso pode ser perigoso. Eric planejou avisá-lo, mas ficou em silêncio quando pensou sobre o quão alto era o nível e status da outra parte. Naquele momento, através do telescópio, Klein viu um céu noturno escuro, resplandecente e onírico. Cada estrela estava piscando ligeiramente.
De repente, sua visão foi ocupada por um olho enorme. O olho parecia estar diretamente preso à lente do outro lado do telescópio. Era branco acinzentado com uma íris amarela. As veias incharam e vazaram pus translúcido e nojento. Ponto.